Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Walter Capanema e estamos aqui no seufuturo.com, nos nossos vídeos sobre direito digital, sobre temas assim interessantes, modernos e até alguns polêmicos. E no nosso terceiro e último vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema interessantíssimo que tem a ver com a remoção ou indisponibilidade de conteúdo. Se nós temos aqui na internet um conteúdo ruim, um conteúdo ofensivo, é importante que se retire esse conteúdo ou que se busque retirar esse conteúdo. Isso acaba sendo um grande desafio para os advogados, para os juízes, para os promotores, porque muitas vezes nós temos uma grande luta de gato e rato, né? Se coloca num site o conteúdo, depois se retira, depois se coloca em outro site, se retira. E a grande verdade é que é impossível se retirar com 100% de certeza um conteúdo da internet. O que se pode muitas vezes é se retirar de lugares específicos, episódicos, que pode se tirar de algumas situações, mas 100% de certeza é impossível. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão da remoção ou da disponibilidade, que a nossa legislação, né, o Marco Civil da Internet, ela admite para aquele conteúdo, né, ofensivo, aquele conteúdo que a lei também chama de infringente, né? Lá no artigo 19 do Marco Civil, artigo 19, e esse conteúdo infringente, esse conteúdo ofensivo, você encontra em qualquer lugar da internet, né? Você em redes sociais, em sites, em serviços, em comentários, em tudo que você possa imaginar. E o que é importante da gente falar aqui, portanto, né, a internet, essa rede aqui internacional, ilimitada, né, uma rede que não tem começo e que não tem fim, né, muitas vezes é complicado você desenvolver uma estratégia para retirar esse seu conteúdo da internet. O que eu acho importante, eu até falei para vocês do Marco Civil, então o nosso fundamento jurídico de remoção é o Marco Civil no seu artigo, na Lei 12.965 de 2014. E o fundamento vai ser justamente o artigo 19. Veja que o artigo 19 ele foi criado segundo, né, se fundamenta, né, justamente para colocar a remoção dizendo o seguinte, né, que a responsabilidade, né, do que é postado numa plataforma é de quem postou a princípio. Mas esse artigo, além de uma questão de responsabilidade civil, ele também aborda questões que têm a ver com o conteúdo com o tema da nossa aula, da nossa videoaula, que é a remoção. Olha o que diz lá. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, impedir a censura, o provedor de aplicações, né, os sites, os serviços, as funcionalidades de internet, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, né, seria o caso da rede social se responsabilizar por um post de seu usuário, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível, o conceito que eu usei, indisponível, o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as posições legais em contrário. Então veja bem, é importante aqui, a lei já trouxe para a gente um requisito, né, que é justamente aqui a indicação do conteúdo, né, a ser retirado num prazo assinalado, né, num prazo aí, portanto, razoável, mas há mais coisa ainda. Você precisa complementar o artigo 19 com o seu parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º, ele é tão assim sui generis, que ele estabelece até, digamos assim, um requisito formal da decisão de indisponibilidade ou remoção do conteúdo. Olha o que diz lá. A ordem judicial de que trata o caput, ou seja, a ordem judicial de indisponibilidade e remoção, deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. Veja, indicação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Ou seja, a identificação com uma finalidade. Eu quero poder identificar de forma clara e específica, de modo a só retirar o material ofensivo. E dessa forma, resguardar e proteger a liberdade de expressão na internet.
E eu vou explicar para vocês, durante o nosso curso Prático de Direito Digital, que eu espero vê-los lá, justamente detalhes dessa responsabilidade civil do artigo 19. E vou tecer outras críticas sobre o marco civil da internet. Mas vamos fazer o seguinte, as nossas videoaulas têm que ter um conteúdo prático. Como eu chego isso, como eu apresento para o juiz esse conteúdo infringente? Veja, a lei exige que a ordem judicial tenha essa identificação clara, mas é preciso que a parte autora, a parte lesada, traga a juízo essa identificação. Como é que você faz isso? O STJ, interpretando o artigo 19, parágrafo 1º, ele entendeu aqui que justamente isso ocorre por meio da URL. Né? Em português, o localizador uniforme de recursos. Né? A URL, meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, a URL específica é basicamente, não pode ser tão somente, eu quero tirar um post do Facebook. A URL não vai ser www.facebook.com. Isso até é uma URL, sim. Mas eu tenho que indicar a URL específica daquele conteúdo lesivo. Então é facebook.com, user, /foto, user, ofensa, .jpg. Então, esse é o conteúdo ofensivo. Então, aí o autor vai requerer ao juízo que o Facebook seja intimado para retirar essa URL aqui. Você vai indicar, cabe à parte autora indicar um prazo razoável para retirada, né? 24 horas, 48 horas. Isso vai depender muito também do interesse em jogo, né? Se você tem interesses sensíveis, que eu diria que dizem principalmente a ver com a intimidade. Imagine um conteúdo né, um segredo industrial. Intimidade não, intimidade tem mais a ver com o artigo 21. Um segredo industrial, você vai usar aqui justamente essa norma daqui. E que também é importante, senhoras e senhores, da gente comentar aqui o seguinte, né? É comentar que nem tudo na internet tem URL. A URL ela é usada primordialmente para as conexões, né, pelo www. A URL não é só isso, mas mais para isso. Imagine, por exemplo, que você queira retirar um conteúdo, um aplicativo ofensivo numa loja. Esse aplicativo não tem URL. Então, nesse caso, uma sugestão que se dá, até levando em consideração o que o Marco Civil fala, veja, ele fala que a necessidade de você identificar clara e especificamente o conteúdo apontado como ofensivo, é justamente você ter, por exemplo, nesse caso do aplicativo, o nome do aplicativo, né, e o fabricante dele. Olha, requer-se que seja intimada ao Google Play para retirar o aplicativo Jogos Mortais Infantis da empresa Brincadeiras Sem Graça Sociedade Anônima, Limitada Corporation. E aí eu acho que é o suficiente. Né? Embora eu não tenha nenhum precedente que eu me lembre na jurisprudência sobre isso, porque a grande parte dos julgados do STJ dizem respeito a justamente endereços de web da www. Então aí é mais fácil você visualizar o URL. Mídias do WhatsApp também tem URL. Então você tem uma quantidade gigantesca de possibilidades aí, bastando que você conheça a internet. Então isso mostra o quanto é interessante essa questão da remoção e da indisponibilidade, né? E você vai perceber, portanto, que a internet ela é um mundo incrível, um mundo maravilhoso. E por isso eu gostaria de convidar você para conhecer justamente o nosso curso prático. Nós estamos aqui trazendo no seufuturo.com um curso prático que diz respeito ao direito digital. É um curso prático de direito digital que, ao longo de 6 módulos, ele vai abordar temas muito modernos, como o direito do consumidor na internet,
com vistas à LGPD, né, com que a gente vai abordar também algumas questões de LGPD, a questão da responsabilidade civil de vazamento de dados, de responsabilidade civil, a questão do spam. Vamos falar também questões envolvendo pirataria, questões envolvendo os cybercrimes, e aí os mais diversos, falando sobre, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann completa. Vamos falar sobre o estupro virtual, os crimes de pornografia de vingança, os fake news, crimes de ódio e preconceito. Vamos falar também sobre o processo digital e não apenas o processo eletrônico. Vamos explorar as provas digitais, vamos explorar também o que tem a ver com os assuntos mais modernos do nosso dia a dia. É um curso que está bem completo, é um curso bem prático, é um curso que vai abordar os temas mais diversos da nossa modernidade, a questões da invasão do celular do Sérgio Moro ou do Deltan Dallagnol, aí a polêmica. Todas essas questões polêmicas nós vamos tratar no nosso curso com uma linguagem direta, de um conteúdo assim, de uma forma leve, com vídeos explicativos, com muitos exemplos, com explicações, com tudo o que você precisa saber para ficar apto a atuar no meio digital. É importantíssimo para um advogado moderno conhecer questões digitais. Ainda que a sua área de atuação não seja puramente do direito digital, é importante, por exemplo, você é um advogado de família, mas é importante que você saiba questões de prova digital. Você é um advogado que trabalha com questões criminais, é importante você conhecer os cybercrimes, é importante você conhecer as provas digitais, é importante você conhecer o marco civil. Porque tudo se interligado. No mundo moderno, é um mundo que muda o tempo todo, não é só o mundo que muda, o conhecimento também muda. E nós precisamos acompanhar esse conhecimento. E espero vê-los lá. Um grande abraço e, se Deus quiser, até o nosso curso.